Antônio de Aquino nos faz, que hoje nós vamos abrir os nossos trabalhos, deixando a alegria entrar no nosso coração, deixando a vontade enérgica e alegre da gente se modificar, pedindo a Deus muito obrigada por esse dia que nós vivemos, muito obrigada por todas as possibilidades, por todas as oportunidades que o nosso dia nos ofereceu. Nós comemos, nós trabalhamos, nós sorrimos ou nós choramos, mas nós estamos aqui, com a graça de Deus, para mais um estudo, e nós pedimos, Senhor, que a tua bondade infinita envolva o seu José, envolva cada um de nós e os nossos lares, e que nós possamos ter a possibilidade de deixar com que esse estudo ele penetre na nossa alma e nós colocarmos ele em prática a partir do momento que nós nos apropriarmos dele. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos pedintes da tua misericórdia. Nós somos aprendizes eternos do teu amor. Permita, Senhor, que a paz do teu amor esteja entre nós. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, esse trabalho está aberto na noite de hoje. Graças a Deus. Muito bem. Meus queridos, meu querido, boa noite a todos. Mariângela, Marineide, Ana Lúcia, Cláudio, Valéria, Mateus, a Rita... E os que vão chegar, os que já chegaram, os que estão aqui de todos os planos da vida, vamos escutar o seu José, porque o seu José é ouro puro. Vamos lá, meu querido. Muito obrigado. Existem dois tipos de ouro, né? Você já viu, né? Ah, não, o senhor não é ouro Tem o perito. ouro e o ouro de tolo, né? Eu sou esse ouro de tolo. Parece ouro, mas não é. Um dia vamos chegar lá. Mas está chegando lá. Vamos lá. Hoje, nós vamos encerrar o último item do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Já andei olhando aí, hein? Já a lição que você leu nos ajudará muito na interpretação desse item, né? Chamado a cólera. Um espírito protetor. Bordel, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece? Então, entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorrente da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio,
teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue, por isso, a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois para vencer essas tendências que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que eu deveria deter: o pensamento de que torne infeliz todos os que o cercam. Se tem coração, não sentiria remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? É que mágoa mortal não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para iniciar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humanidade cristã. Muito bem. Quando a gente lê isso aqui, a gente não consegue estender o nosso pensamento nas causas que a cólera pode nos comprometer. Nós vemos espíritos, nós espíritas não podemos negar, porque vemos espíritos que muitas vezes estão 300 anos na área de sofrimento. Não consegue se libertar, preso ao efeito da cólera. O mal que a cólera causa, nós podemos observar aqui, em primeiro lugar, é em nós mesmos. Depois, nós podemos provocar a infelicidade ou o desgosto daqueles que convivem conosco. Mas ela causa, em primeiro lugar, mal a nós mesmos. Ela nos leva à loucura, nos leva a assumir compromissos, difíceis soluções, muitas vezes sem perceber. Só depois que você desencarna é que você vai compreender aquela vinculação. Por que eu estou vinculado a esses processos de sofrimento? Você vai buscar o que é a cólera. Quando ele fala cólera, envolve uma porção de atitudes nossas, né? Que às vezes você pensa na cólera, aquele indivíduo que chega ao clímax, né? Do desequilíbrio. Porque a cólera é o clímax, é como se fosse um esquizofrênico, na loucura. É o mesmo grau da esquizofrenia. Porque é a irritação, é o nervoso, é a raiva, é o ódio. Aí você soma tudo isso, a hora que você chega ao clímax, é a cólera. Por isso que fala cólera. Você vê, nós chegamos ao ponto irracional com ela, de quebrar um objeto porque o objeto não quer te obedecer. Olha o clímax. A gente pensa que isso não é uma coisa tão grave. Não, é gravíssimo. Causa um transtorno tão grande à saúde. Por isso que nós estamos doentes. Estamos doentes. A maior parte é a cólera, que vem da onde? Do orgulho ferido. Olha aí, o orgulho que traz a cólera. Quantas vezes é o mais comum a pessoa se sentir rebaixado e responder à altura, nós falamos.
Isso é uma cólera, é um tipo de cólera. Se sentir ofendido. Ou quantas vezes eu vi pessoas que, às vezes, não era convidado para sentar lá na mesa, lá no Chico, médiuns de outras casas, palestrantes, presidentes de outras casas, se sentia magoado porque não foi convidado para sentar, se sentia humilhado. Na verdade, era o orgulho dele que estava falando alto. Que diferença faz eu sentar na mesa, ou sentar no chão, ou sentar lá no pátio? Faz diferença nenhuma. Mas o orgulho faz com que nós sintamos. Quantos companheiros, às vezes, nós íamos visitar as casas espíritas, se sentia ofendido porque não foi convidado para sentar na mesa. Ora, agora esquece que aquilo provoca uma doença tão grande dentro dele. Nós ouvimos a mensagem de início, né? O mal que nós causamos a nós. Quando você estava lendo, eu lembrei de um poeta que escrevia, porque ao sábado, lá no Chico, no grupo da prece, todo sábado, uma ou duas mensagens de familiares, o restante eram os espíritos tecendo o seu comentário do Evangelho da sexta-feira. Porque o Evangelho abria sexta-feira, nós estudávamos sexta e sábado ao mesmo tempo. Então, eles vinham, e a maioria deles eram poetas, porque eram recados curtinhos. Eu me lembro de um que era inimigo. O tema do Evangelho era inimigo. Aí o poeta escreveu, eu não me lembro o nome dele, mas ele escreveu mais ou menos assim: saí ao mundo em busca do meu inimigo. Corri os 4 cantos do mundo. Não encontrando, voltei para casa. Chegando em casa, olhei no espelho e vi meu inimigo. Olha que profundidade desse poeminhazinho curto. Uma estrofe, 2. Perfeito, né? O que é casa? Quando ele fala, eu voltei para casa. Casa é o corpo dele. Quando ele voltou para dentro do corpo dele. Olha, ele percorreu 4 mundos, quer dizer, no pensamento, os 4 cantos do mundo no pensamento. E não encontrou o inimigo dele. De volta à casa, quer dizer, ao corpo, quando ele voltou a si, ele olhou no espelho. Olhar no espelho quer dizer, olhou para dentro de si e encontrou o inimigo. Gente, não existe. O único inimigo que nós temos verdadeiramente somos nós. Porque nós é que causamos as doenças. Nós vamos ver aqui uma lição que eu preparei de Emmanuel a respeito do ódio. A lição dele, porque Emmanuel é assim. Emmanuel ele não te deixa saída. A lição chama 1 minuto de cólera. Então, ele vai dizer o que pode acontecer com 1 minuto de cólera. 1 minutinho. É muito profunda essa lição. Como é que eu posso pensar em ser manso e pacífico se eu ainda tenho raiva, repulsa, irritação? Não tem como eu pensar. Não vou dizer para você chegar no clímax, né, da cólera. Mas essas coisinhas pequenas que nos atrapalham a ser manso e pacífico. Gente, é tanta coisa insignificante, a hora que a gente começa a olhar na vida da gente, no procedimento da gente, é tanta coisa insignificante que nos irrita, que nos causa a raiva, o ódio, a vingança. É tão insignificante que a gente assusta, depois se assusta, fala, meu Deus do céu, por que eu fui pensar isso? Isso não tem problema nenhum. Que diferença faz? Mas é o orgulho que não permite, principalmente nas conversas, né? Tanto em casa, como na casa espírita, como nos grupos de estudo. Isso acontece demais. Acontece demais. E muitas vezes, o pior, debaixo de um silêncio.
Impressionante. Cria-se uma casca de verniz em torno, para não demonstrar. Mas o que acontece? A pessoa adoece. Aí você vai, mas fulano adoeceu. Nossa, mas ele ia lá no centro, ele estudava, ele falava tão bem, ele dava passe, adoeceu. Olha, se adoecer, é consequência. É porque ele não era aquilo que ele apresentava ser. É impressionante isso, né? Isso leva à loucura. Vamos dar uma lidinha aqui na mensagem. Mano, ela é curtinha, mas ela é muito profunda. Ela está no livro Semeador em Tempos Novos. A lição chama 1 minuto de cólera. 1 minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime, operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. Olha, 1 minuto. É invocação das forças tenebrosas do crime. Olha onde Emmanuel vai. Forças tenebrosas do crime. Nós nem conhecemos esses espíritos. Muitas vezes nunca nem vimos falar para saber a criminosidade que eles vivem. Mas então, a gente acessa eles, né? Acessa. 1 minuto só. Anulando tudo aquilo que você fez de bom até ali. Olha aí. Descendo da harmonia. Operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vinham efetuando na sementeira do sacrifício. Você põe a perder tudo aquilo que você fez. Por este momento impensado, muitas vezes, esposamos escuros compromissos, descendo da harmonia à perturbação e vagueando nos labirintos da prova por tempo indeterminado à procura da necessária reconciliação com a vida em nós mesmos. Não é outra coisa que nós estamos fazendo aqui. Pensa para vocês verem. Que sacrifício! Porque a vida de cada um de nós, não adianta nós nos escondermos. É um sacrifício. É uma peleja. Porque muitas vezes você gostaria de fazer muitas outras coisas, mas você não pode. Você tem os seus compromissos. Você está vinculado àqueles compromissos. Quantos de nós, cristãos, desejaria dedicar o dia todo em favor do bem? Mas não podemos. Estamos limitados. Olha a vinculação que a cólera nos levou. Porque se nós maltratamos, fizemos sofrer pessoas no passado, é porque nós estamos no estado de cólera. Por isso que fizemos isso. O orgulho ofendido. Não, mata, manda matar, prende, joga no calabouço. São tudo atitude da cólera. Então, essa consequência da nossa existência atual vem baseado nisso. Quanto tempo nós estamos nesse que muitos de nós já cansamos? Uns desistiram, outros estão cansados, foram vencidos pelo cansaço, agora não tem cólera nem ódio mais. Porque sofreu tanto que reconheceu.
E há quantos milênios nós estamos nessa luta para melhorar? Pela brecha da irritação, olha aí, a irritação, caímos sem perceber no mais baixos padrões vibratórios, arremessando, infelizmente, e incontroláveis os raios da destruição e da morte, que, partindo de nós para os outros, volvem dos outros para nós em forma de angústia e miséria, perseguição e sofrimento. Ora, se eu tenho angústia e miséria, sinto perseguição e sofrimento, é a irritação que eu causei. É consequência da irritação. É a lição. Você viu que nós fomos preparados primeiro com essa lição que lhe caiu na cabeça. Mas era para você dar na nossa cabeça, para que nós pudéssemos raciocinar isso aqui. Ó. Irritação. Uma coisa que para nós parece insignificante, que nós não estamos prejudicando ninguém, a nós mesmos. Mas estamos. Mas a consequência é nossa. Seu José, eu ouvi o doutor Sérgio Thyssen, que era filho do Francisco Thyssen, lá da FEB, ele dizendo que essas entidades que são tenebrosas, elas se alimentam desses sentimentos que a gente, às vezes, se permite, ou se permite sempre. Elas são alimentadas. Verdadeira. Você vê a primeira frase de Emmanuel. 1 minuto de cola pode ser a invocação às forças tenebrosas do crime. E nós, espírita, médios das casas, não pensamos isso. Sentimos incomodado, irritado, nervoso a todo instante, sem raciocinar. Não, peraí, não posso sentir assim. Eu estou ligando com as forças tenebrosas do crime. Possa, a qualquer momento, cometer um crime tenebroso. Porque eu estou influenciado. Não é eu sozinho mais. Por isso que eu tenho que controlar. O doutor Inácio Ferreira, num dos livros que ele escreve, ele diz o seguinte, que a nossa polícia ainda vai chegar à conclusão, em um crime, que não existe só aquele indivíduo culpado, que ele tem parte de culpa, que a outra parte está no invisível. Então, você vê, a maioria dos crimes é isso daí. Eu ofereci a cólera. Aí liguei com crime tenebroso e cometo o crime. Não fui eu sozinho. Veja. Isso é comum nos trabalhos de obsessão. A gente vê espírito confessar essas cóleras. Confessar, não, eu que atuei, eu que incentivei ele. Ele deu a chance, ele ficou irritado com o outro. E eu aproveitei esse momento. Olha aí. Então, qualquer um de nós está arriscado a cair nesse abismo. Quando eu fico irritado, quando eu fico nervoso, eu estou correndo risco. Por isso que eu tenho que parar, perceber e orar. Para mim desligar daquela vibração, porque senão acaba fazendo. Em minutos, lance da luta evolutiva, em muitos lances da luta evolutiva, semelhante minuto é o fator de longa expiação, na qual, no corpo de carne ou fora dele, somos fantasmas da aflição, exibindo na alma, desorientada e enfermiça, as chagas da loucura.
acorrentados às consequências de nossos erros e a reagirem sobre nós. A afeição de arrasadora tormenta. Isso aparece na nossa vida a cada momento. A cada etapa do nosso processo evolutivo aparece. Essa sombra nossa, que nós carregamos, ela aparece. A cada passo seu, ela vai aparecendo. Essa é consequência do quê? Do ódio, da raiva, da irritação, da impaciência anterior. Então, Emmanuel aqui faz um diagnóstico das nossas doenças. Ele mostra a sintomologia das doenças. Por isso que a fala dele é curativa. Nós ainda não aprendemos isso. Nós achamos que a cura é só no passe de cura, só no trabalho, o médico lá. Não. Existe a fala curativa. Emmanuel tem essa fala curativa. Se eu seguir isso aqui, prestar atenção nisso aqui, eu vou me curar. Se dispõe desse modo à jornada com Jesus, em busca da própria sublimação, aprende a dominar os próprios impulsos e elege a serenidade por clima de cada hora. Isso é primordial. Aconteça o que acontecer à sua volta, tudo que acontecer, serena-te. Porque se você serenar, você abre a janela da espiritualidade maior. Como se eu tiver ódio, eu abro das forças tenebrosas. Se eu me acalmar, se eu me serenar diante da maior dificuldade, eu estou abrindo a janela da espiritualidade maior, da força do bem. Então, olha aí, Emmanuel te dá bem certo aquilo. Aconteça o que acontecer, a serena se abriu. Olha aí que maravilha. O segredo está aí. Ama e serve. Aí, depois de você serenar, você vai amar e servir, perdoar e auxiliar sempre, recordando que cada semente deve germinar no instante próprio e que cada fruta amadurece na ocasião adequada. Ele pega a natureza para nos mostrar como é que eu vou serenar e ter paciência diante de uma pessoa que vive me irritando. Aqui, está aqui, ó, o remédio. Dá um remédio aqui, é só você tomar. Ama, serve, perdoa e auxilia sempre. Recordando, quer dizer, não esqueça que cada semente deve germinar no instante próprio. Ele também vai germinar. Ele também vai melhorar. A chave é paciência, né? Não tem outra, né? Cada fruta amadurece no seu tempo certo. Não adianta. Nós É muito nos irritar. desafiador. É aguardar o tempo certo das coisas. Não é cruzar os braços, não. É aguardar o tempo certo. Toda violência é explosão de energia, cujos resultados ninguém pode prever. Olha o nosso risco aí que eu falei para vocês. Eu me senti irritado, pronto, eu disparei uma energia. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Não se sabe. Daí para frente, você não tem domínio mais.
A energia que eu espalho vai procurar uma de igual tamanho, igual força. Vai se abastecer e voltar dobrado. Exatamente. Então, não é 1 minuto, como diz na nossa gíria, né? 1 minuto de bobeira. Fulano fez isso, é 1 minuto de bobeira. É 1 minuto de cólera. Foi esse. Desastrou a vida dele. Perdeu 30, 40 anos que ele tinha feito, construído a vida, formado uma família. Em 1 minuto, ele perdeu tudo. Olha aí. E nós não temos ainda essa maturidade de raciocinar isso. Então, eu tenho que raciocinar. Eu falo até uma coisa interessante nas minhas falas, que eu gosto muito, sabe? Que é uma hipótese provável. Olha que, sendo hipótese, não é provável, não, é provável. Eu gosto de falar isso. Então, eu tenho que criar aquela situação na minha mente. Olha, se eu chegasse, desencarnasse, fosse direto para o umbral, como é que eu teria que agir? Como que teria que ser meus pensamentos? Eu chamo hipotética real, porque eu estou fazendo uma hipotética, uma hipótese de eu desencarnar e ir para o umbral. Mas ela pode ser real. Então, eu tenho que criar isso. Eu tenho que criar essa situação. Para a hora que me aparecer aquele problema, não está preparado. Eu já exercitei na mente, então fica mais fácil de eu manter a calma naquele momento. E se fulano me xingar assim? E se fulano me acusar disso, daquilo? Eu estou me preparando. Qual tem que ser a minha reação? Qual que é o natural de reagir? Ter paciência, porque ele um dia vai mudar o pensamento dele. Então, criar essas situações hipotética real, para que eu possa treinar, para não ser pego de surpresa. Guardemos o ensinamento do Cristo no coração, para que o Cristo nos sustente as almas na luta salvadora, em que nos cabe atingir a redenção dia a dia. Olha como é que ele coloca isso. Guardais os ensinamentos do Cristo no coração. Armazena todos os ensinamentos dentro de si, para que o Cristo possa nos sustentar as almas. Olha, coloca o plural. Se eu não ponho o Cristo dentro de mim, como é que ele vai sustentar a alma? Nós vivemos pedindo, mas não queremos pôr ele dentro do coração. Pede proteção, que os bons espíritos me protejam. Isso é uma coisa assim, de criança, de 3, 4 anos de idade, que Jesus e os bons espíritos nos protejam o nosso trabalho. Ora, se você está com ele no coração, você já está protegido. Quem cria a proteção sou eu, não é eles. Porque eles não podem fazer nada se eu não estou certo. Se eu não abrir a porta para eles, né? Se eu não iluminar-me por dentro, como é que a claridade vai sair? Ela é individual. Então, essas petições nossas nas casas espíritas vira o muro de lamentação de Jerusalém. Mas a gente faz isso porque é muito, muito imaturo, né? Nós somos muito imaturos. Exatamente. Eu não sei se é pela necessidade para que nós habituemos a confiar nele, né? Ou não sei por que motivo. Agora, o espírita consciente já de tudo, que entende, que estudou André Luiz,
que estudou Emmanuel, que estudou Kardec, eles não têm essas petições. As preces do Chico, só agradecimento. Só agradecimento. E agradecimento com emoção das lágrimas. Você vê nos livros de André Luiz, quando eles terminam uma tarefa, que o instrutor vai fazer a prece, é só agradecimento. Eu tenho para mim, seu José, é que eles já descobriram dentro deles, e principalmente dentro e fora deles, a grande tessitura da vida, o quanto Deus é meticuloso, misericordioso e amoroso, e esse amor todo que eles começam a perceber e sentir, eles só agradecem porque é maravilhoso, né? Isso aí, eu tenho uma vontade de aprender isso, vocês nem queiram saber o Eu tanto. só nem quero saber como eu tenho também vontade de aprender a sentir as coisas dessa maneira. Sabe, sair naturalmente de mim aquele agradecimento alegre, feliz, sabe? Porque, olha, a misericórdia de Deus é infinita. Nossa, como é. Quando a gente começa a se dar conta do quanto ele protege a gente da gente mesmo. Eu fui estudar a Gênesis de novo, que é para mim melhorar o meu sentimento por Deus. O meu sentimento por Jesus, porque eu vi o Chico se emocionar quando ele fala Jesus, a voz dele já estava embargada. Mas porque ele conhecia Jesus. E eu quero conhecer, então fui ler a Gênesis do princípio. Jesus vem coordenando desde o início, desde que nós éramos átomos. Ele vem nos auxiliando e fazendo esquema, tenta de um jeito, não dá certo, ele renova. Você entendeu? Na criação, na formação do corpo físico. Vamos falar assim, porque ela foi acompanhando o corpo espiritual também. É interessante nós observarmos isso na criação, certo? Essa conjugação de espírito e corpo, sabe? Ele que criou os dois. Nós fala que o corpo físico é o homem que criou, mas não é não, foi Deus que criou. Foi Jesus que criou. Fez vários experimentos com os animais para poder desenvolver o corpo físico hominal. Olha aí, desde o princípio. Por que eu agora, nessa altura, não vou ter fé nele? Não vou acreditar nele? Acreditar e ter fé não é falar, não. É viver. É viver. Como é que eu mostro que tem fé em Jesus? Vivendo todos os ensinamentos dele. Não é falando. Olha que interessante. Então, eu preciso procurar, através da minha intelectualidade, eu alcançar essa emoção da fé que o Chico tinha. Nada embaraçava a vida dele. E olha que acontecia coisa. Se nós reclamamos da nossa, se vocês verem a vida do Chico, nós não dava conta de viver. De tanta dificuldade e tanto problema. Tanto físico como espiritual. É porque muitos de nós achamos que os espíritos Emmanuel protegiam o Chico de tudo, não deixava acontecer nada com ele. Vírgula. Não era assim. A luta foi dele, a perseverança foi do Chico. Porque quem sentia fome de alimentação quando criança era o Chico, não era Emmanuel. Quem apanhou, recebeu garfada na barriga, é Chico. Nós não podemos esquecer isso. Tudo passa, gente. Olha aí. Passou. O Chico passou. Tudo passa. Paciência.
calma. Tudo vai se solucionar. Tudo. Porque está tudo na mão de Deus. Jesus é que coordena tudo o que acontece aqui. Agora, para mim sentir isso dentro de mim, eu tenho que me esforçar. Vamos ler a Gênesis, para nós ver como é que é, desde o princípio. Como é que funciona? Aí nós vamos aceitando mais. Nós vamos aceitando mais ter aquele procedimento. Nosso orgulho vai diminuindo. Na hora que você vê lá que você era um átomo, que eles cuidaram com tanto carinho, com tanto amor, quantos espíritos de escola não envolveu nessa criação, nessa formação? Quanta paciência de Deus, de Jesus, dos prepostos de Jesus que desenvolveram, que são químicos, físicos, cientistas, que trabalham nessa área, a paciência que tiveram com nós, ser humano, desde o princípio, e estão tendo até hoje, vão continuar a ter sempre. Eu penso que essa nossa falta de paciência é porque a gente ainda não se apropriou convenientemente da nossa eternidade. A gente ainda não consegue compreender a nossa eternidade. Realmente. Então, a gente tem que buscar. Se eu já descobri que não consigo, tem que buscar essa eternidade. Nós temos que sentir espíritos eternos. Isso chama espiritualização. Não é ser espírita, não. Ser espirituado. Espiritual. Você vê, o nosso Papa é uma criatura espiritualizada, porque os pensamentos dele são pensamentos de espírito. As atitudes dele são atitudes de espírito humano. Então, é assim que nós, espíritas, temos que proceder. Temos que buscar. É difícil? Não, não é difícil. Difícil é viver como nós vivemos. Isso é que é difícil. Por isso que todo mundo clama da sua vida. Por isso que ninguém está satisfeito com a sua vida, quando deveríamos estar. Então, nós espíritas não podemos mais ter esses pensamentos comuns, do homem comum. Nossos pensamentos têm que ser diferentes. As nossas atitudes, elas são diferentes. Porque nós estamos no mundo de prova e expiação. É engraçado porque eu converso muito com meus filhos e ouço muito a opinião deles, os pensamentos deles, com todo o respeito de aceitar eles pensar da forma que eles pensarem. Então, ele está pensando, como é que faz com essa situação de agora, essa dificuldade, essa crise que nós vamos entrar, que ainda nem começou ainda, e já está apresentando um sofrimento muito grande nas criaturas, aquelas coisas, isso e aquilo. Eu só disse a eles, Emmanuel está reencarnado, tá? Tá. Pelos meus cálculos, os que aconteceu comigo, que eu vi lá no Chico, é 98 para cá. Ele devia estar com 6 meses de idade, mais ou menos. Ele ainda não apareceu. E eu falei para ele, vocês acham que Emmanuel vai aparecer agora? Com esse atraso espiritual que nós estamos aqui na Terra, que essa dificuldade, essa guerra, essa incompreensão, essa intolerância que nós estamos passando? Não, ele vai aparecer depois da pandemia. Na hora que a pandemia acalmar isso, né? Que diminuir esse desentendimento nosso, aí ele pode surgir. Porque aí nós vamos aceitar mais.
hora que essa pandemia quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, sabe, o nosso egoísmo, aí sim, é hora de vir uns espíritos para nos guiar melhor, porque nós vamos aceitar melhor. Nós, mineiro, fala quebrar. Não, vou dar um repasse nesse cavalo, vou quebrar ele. Então, você monta nele de espora e de freio e sai com ele e quebra. Então, nós estamos nessa hora. O Evangelho fala bem claro, de espora e freios. Que é para frear aqueles que saem correndo e esporar aqueles que não querem nada. Então, nós estamos atravessando esse momento do repasse para nos pôr na marcha, né? Certinha. Mas está bom. Está bom. Porque, findo isso, nós vamos estar disciplinados. Nós não gostamos muito de disciplina, não. Você vê, Chico perguntando para a irmã o que precisava para seguir a Jesus, né? No trabalho. Ele respondeu 3 vezes disciplina, né? Então, nós temos que ter a disciplina. E o Chico era uma pessoa disciplinada e alegre. Porque tem pessoas que se põem disciplina, mas fica triste. Ele não, era disciplinado e alegre. Então, está aí, gente. A lição, o capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, aqui nós temos a receita adequada. Então, eu pergunto para vocês, precisa de eu chegar para o médium espírita ou para o diretor de uma casa e perguntar para ele o que eu devo fazer para se tornar espírita? Não, está aqui, ó. A gente pergunta porque não quer fazer. Então, a gente dá desculpa de que não sabe. As pessoas pediam, Chico, eu vim aqui para você me dar uma orientação. Eu falei, ô, meu filho, a única pessoa que serve para orientar é Jesus. Ué, a resposta sábia e certa, a única pessoa que pode nos orientar é Jesus. Se eu seguir as orientações de Jesus, pronto, acabou. Não tem problema. Então, esse negócio de nós orientar, vou lá, trabalho de orientação às pessoas. Não, nós vamos para o trabalho de esclarecimento. Nós podemos esclarecer as pessoas e os espíritos. Orientação, só ele que pode orientar. Ele é o único modelo que serve de base para a humanidade. Infelizmente, nós aceitamos ele como um guia religioso e não como um guia da humanidade. Porque ele é o guia da humanidade, não o guia religioso. Religião pode ser qualquer uma. Guia só tem ele. Se você seguir os passos dele, seja a religião que você for, vai dar certo. Então, está aí, gente. Se vocês quiserem complementar, perguntar alguma coisa, estou à disposição. É aquele momento daquele que a gente faz aquele silêncio e fala assim, meu Deus, está desafiador, cada vez mais desafiador, né, seu José? Olha, vou te falar uma coisa, não foram uma, nem duas, nem três, eu espero sinceramente que não haja mais, né? Mas nessa existência eu já conheci a cólera, e a gente faz uma figura tão triste, quando a gente começa a se observar, a gente percebe que nós fazemos uma figura tão triste, é uma figura tão triste, que é um momento tão triste, tão patético da nossa existência que a gente se permite, que eu acho que se a gente conseguisse, na hora que se encolerizasse,
pudesse sair do corpo para se observar, a gente voltaria correndo e falaria assim, não vou fazer mais isso, porque nós ficamos muito feios. E feio é a palavra gentil que eu arrumei, entendeu? Não, Nós ficamos ficamos horrorosos. totalmente tomados. Quando Emmanuel fala aqui, disso aqui, que você invoca tenebrosa, invoca mesmo, a pessoa fica totalmente tomada, ele transtorna a fisionomia dele. É verdade. Adquire até força em comum em alguns casos. Exatamente. É Então, não convém a nós, né? Não convém. É uma porta que, se a gente já trancou, a gente precisa colocar essa chave e esquecer. Sabe aquela chave que a gente tranca e fala assim, essa eu vou esquecer? É uma tranca que a gente tem que passar e esquecer a chave para abrir. E é engraçado você estudando isso, quando você segue aqui o Evangelho, nós não estudamos, talvez por causa de tempo, sobre Hamene. Hamene é o descobridor da homeopatia. Homeopatia. Então, ele explica aqui que as nossas desculpas sempre é o corpo. Que meu corpo é assim, tudo. Não, porque ele é forte demais, por isso que ele... Não. O problema aí está no espírito e não no corpo físico. É a coisa mais interessante nós pensarmos nisso. Porque tem gente, franzininho, que tem uma maldade tão grande e faz um mal tão grande para as pessoas, porque domina os outros. Então, eu ia falar nisso, porque eu ia falar para vocês. Eu não sei se vocês já ficaram tomados. Eu já fiquei algumas vezes tomado. Quando é tomado, não é por espírito amigo, não. Porque o espírito evoluído incorpora-se. Incorporar não é tomar o corpo do indivíduo, não. É a mente. Mas quando é tomado, é o corpo físico. Mas, graças a Deus, todas as vezes eu perdi as forças. Graças a Deus. De estado de coma, vamos dizer assim, neurológica. Inclusive, a primeira vez, eu nunca tinha sentido essa sensação. Eu pensei assim, eu acho que eu estou desencarnando. Então, eu vou fazer uma prece aqui agora. Né? Olha a minha serenidade. E eu ouvindo as pessoas gritando desesperadas à minha volta. Mas eu consegui manter a calma. Eu vou orar. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, comecei a sentir os dedos, a mão. Fui voltando. Pronto, voltei. Graças a Deus, pelo instinto do meu espírito não ter o mal, o desejo da criminalidade, não aconteceu nada. Mas podia ter acontecido. Faltou um cabelinho, né? Sim. Então, é isso que eu tenho que me preparar. Deixar eu preparado. Porque se acontecer alguma coisa, corta-se. Porque se eu não tenho, é o que ele explica aqui, é o que o Hammond explica aqui. Se o espírito não tem a maldade dentro dele, ele pode nascer num corpo ultra bombado, como diz na gíria hoje, né? Ele não vai reagir, ele não vai ter cólera, ele não vai prejudicar ninguém. Porque lá dentro do coração dele está a bondade. Então, é interessante nós pensarmos nisso. É aquela história que o povo sempre repete, né? Que várias vertentes dizem uma coisa ou outra, mas dizem que um índio é uma lenda indígena, né? Eles dizem que é uma lenda indígena, que você tem dois animais dentro de si, um dócil e um violento. Todos os dias, quando você se levanta, que você acorda e se levanta, você escolhe quem é que você vai alimentar. É isso aí. E realmente, né? Paulo de Tarso diz assim, é preciso que eu mate o homem velho dentro de mim para que nasça o novo. O que ele quis usar com esse termo, mate? É deixar de alimentar o homem velho e alimentar o homem novo.
Só deixar de alimentar o velho não adianta. Porque vai morrer o velho e não vai nascer o novo. Então, você tem que não alimentar o velho, alimentando o novo. Porque se você vai alimentar o novo, o velho não se alimenta daquele alimento. Então, automaticamente, ele vai sucumbir. É fazer o bem. Não tem outro caminho. Porque todos nós temos, sim, o Índio tem razão, todos nós temos um homem velho e um novo. O novo é o que nós pretendemos, o velho é aquele mal que tem dentro de nós, que ainda deseja o mal, que muitas vezes ainda faz o mal. Que deseja o mal. Temos que apagar ele, e não se apaga da noite para o dia, com trabalho, com perseverança. Olha, seu José, a sua fala hoje foi perfeita, como todas as outras, perfeita no sentido que toca profundamente a nossa sensibilidade. Eu vou me colocando aqui o tempo todo nas situações que o senhor vai falando, e eu estou o tempo todo aqui, entendeu? Olhando, e uma coisa que eu lembrei, né? Que a gente precisa praticar o auto-perdão. A gente precisa se perdoar, entendeu? Já passou. Ok, errou. Passou, toca para frente. Hoje é um outro dia, tenta não repetir o erro. Mas viver é um desafio mesmo, né? Viver num mundo de prova e expiação, um desafio. A gente não tem paz. Paz no bom sentido, porque você o tempo todo é confrontado com você mesmo. O tempo todo, meu Deus, você passa o dia inteiro. Agora é engraçado, né, que a gente fica dentro de casa e parece assim, não, pelo menos eu não estou vivendo na rua, mas dentro de casa são os maiores desafios. Você é confrontado o tempo inteiro, você é obrigado a fazer essas escolhas. Você escolhe pela paz ou você vai levantar de novo a sua espada? E é dentro de casa que é o seu grande desafio. Engraçado que as pessoas acham ainda, tem alguns que acham que os grandes desafios estão lá fora, mas é aqui dentro, entendeu? O grande desafio. O grande desafio de viver junto e viver em paz, com qualidade espiritual. Porque viver junto, né, ficar junto, muita gente fica. Viver num sentido amplo, entendeu? Respeitar, entender o que o outro, respeitar o espaço do outro, delimitar limites, né? Sutis entre a tua paz e o conflito dentro da tua casa. É um processo de renúncia constante de si mesmo. Porque quem está com vontade passa o tempo todo renunciando a si mesmo. Renuncia ao seu conforto, renuncia ao seu orgulho, renuncia. Eu no outro dia estava pensando, sentadinha ali, quietinha, pensando nisso, e eu falei assim, a gente tem que, no mínimo, sair melhor disso tudo. É o mínimo, entendeu? Porque é um exercício constante de renúncia do eu. É isso aí. Nós temos que pensar, porque essa pandemia veio nos trazer grandes ensinamentos. E nós temos que descobrir. Como dizia Mano, aprender a tirar do cascalho desagradável da vida a luz do diamante. Nós temos que aprender a fazer isso. E agora nós estamos aprendendo. E agora, a maioria de nós está chegando à conclusão o quanto é difícil viver com nós. O quanto é difícil viver com nós mesmos. Olha que oportunidade maravilhosa. Já que nós não quisemos conhecer a nós mesmos, o Cristo misericordioso falou, não, agora eu vou dar a oportunidade deles se conhecerem a si mesmo. Porque agora nós estamos aprendendo a ver quem nós somos. O que nós causamos nos outros. Nós chegamos à conclusão que não é bem os outros que é difícil, não. Que é nós que somos difíceis.
E a maioria de nós ainda vamos nos iludir de que nós estamos melhorando, que nós que temos que renunciar, isso aqui. Não. Os outros têm que renunciar a muita coisa por conta nossa. Eu tenho que pensar neles. A renúncia que eles tiveram que ter até aqui, então, para me suportar. É verdade. Olha que coisa interessante, que oportunidade maravilhosa de aprender. É verdade. É um imenso cursinho de mergulho em si mesmo. Entendeu? Muitos outros estão tendo a oportunidade de fazer essa reflexão através da doença dentro dos hospitais. De fazer essa reflexão. Porque não conseguiam fazer de livre e espontânea vontade. Porque Deus não quer isso, o sofrimento. Mas é preciso que eu deseje fazer de livre e espontânea vontade o aprendizado. Se eu fizer isso, eu não tenho necessidade de uma intimação coerciva. Porque a doença é isso aí, ó. É uma intimação, vai para o hospital. Vai se isolar. Para você poder refletir. É verdade. Bem, hoje nós já passamos um pouquinho, mas semana passada eu roubei seus minutinhos, então não tem importância nenhuma. Seu José, muito obrigada. Eu Muito é quem obrigada. agradeço muito, gente. Deus lhe abençoe. Hoje a Ana Lúcia, que está aqui, ela é aqui do Rio, ela falou assim, nossa, eu estou embevecida com o seu José. Quando dá 7h30 da noite, eu já fico contando no relógio, porque eu quero que chegue 8h30, porque eu preciso aprender. E isso é muito bacana, esse feedback é muito bacana, porque corrobora com a ideia. Essa sala aqui, ela foi aberta sem nenhuma pretensão de grandeza ou de show ou de nada. Nunca pretendemos destaque, nada disso, nada disso. Nós só queríamos aprender. Ah, mas você podia aprender em qualquer lugar. Não, tem muita gente falando muita coisa, mas o que a gente percebeu é que essa muita coisa não estava tocando a gente. Não estava sensibilizando, não estava estimulando, não estava dando dentro da gente aquela sensação gostosa de que, nossa, tudo que eu estou ouvindo, eu estou conseguindo usar para o meu crescimento. É isso que eu queria agradecer para o senhor. Muito obrigada. Eu é quem agradeço. Isso é mútuo. Não tem coisa que não seja mútuo. Porque eu acompanhei o Chico tantos anos. Procura uma foto minha com o Chico, do lado do Chico. Eu tenho poucas, mas é muito poucas mesmo. Muito acho que pouca, durante 40 anos. É a pessoa que tem menos foto com ele. Pois é, por quê? Porque eu não gosto dessas coisas, não me faz bem. Se o seu programa fosse um programa que assistido para milhares de pessoas, você não podia contar comigo. É verdade. Porque eu sinto o prazer quando a fala ajuda alguém. Se ela não tiver essa finalidade, então não tem outra. Não é ser ouvido. Mas é por isso que eu tenho sofrido muito, porque eu tenho visto tanta gente que diz que está ajudando alguém e a gente percebe que, nossa, que é tudo mentira, tudo enganando tantas pessoas e a pessoa sendo espírita, sendo, sabe, fazendo uma palestra. É muito triste isso, é muito triste. Você vê, eu faço, a minha vida inteira eu faço estudo com grupos. Hoje eu tenho com vocês, amanhã eu tenho com um grupo de São Paulo, que são amigos nossos há muitos anos, de caravana, que vinha para cá. Então, eu só pego esses compromissos. Aqui eu visito as casas espíritas, aquelas mais da periferia, que muitas vezes não tem um palestrante para fazer um comentário evangélico. Por isso que eu visitei 119 casas,
para saber onde eu poderia ser útil. Muito bom. Isso é que é importante. A pessoa se sentir útil. O resto é o resto. Olha, seu José, eu sabia que assim, nada, não existe acaso na vida. O acaso é uma coisa que nem está mais no meu vocabulário. Mas eu acho que eu encontrei o nosso ponto em comum. Eu gosto de ir onde ninguém quer ir. É isso daí. É aonde tem a necessidade do trabalho que eu possa trabalhar. Isso é que é importante. Qualquer dia eu vou contar para o senhor, quando a gente tiver um tempinho. Uma vez me convidaram para fazer uma palestra numa casa espírita, e eu descobri que a casa espírita ficava dentro do cemitério. E ninguém ia na palestra, porque a palestra é segunda de noite. E eu fui lá da palestra. Foi muito engraçado, porque até o motorista do Uber, eu não gosto de dirigir. Então, meu marido estava embarcado, porque ele trabalha em plataforma, e ele não podia me levar, e eu fui de Uber. Quando o motorista do Uber ele se deu conta de onde que era, ele queria me deixar na porta do cemitério, mas eu falei, não, moço, é lá dentro, eu tenho certeza que está escrito aqui. Eu falei, eu sei que lá dentro não ficar aqui na porta. Eu falei, não, moço, não tem nada aqui à volta, o senhor vai me deixar na porta, porque o senhor está sendo perfeito, pelo amor de Deus. Aí ele foi e me deixou. Aí o presidente do centro estava na porta me esperando. O motorista do Uber mal esperou saltar do carro, falou, pode ir, dona, porque a senhora tinha combinado comigo de eu voltar para te apanhar, mas eu não vou voltar, não, a senhora chame outro. É interessante a história, né? Foi muito bacana. Seu José, faz a nossa prece, meu querido, para a gente encerrar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre por excelência, nosso irmão de todas as horas. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, as tuas bênçãos, aqui trazida por essas mãos abnegadas desses benfeitores amigos, que nos assiste, nos ampara a cada instante de nossa vida. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos dos nossos companheiros que não puderam estar conosco nesta hora, mas que eles possam receber, aonde quer que estejam, as mesmas bênçãos, a mesma paz, a mesma tranquilidade que aqui recebemos. Amado Mestre Jesus, não podemos esquecer os nossos irmãos, outros que sofrem mais do que nós, matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos, Senhor, que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises, sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a conscientizar do nosso real dever, de ampararmos uns aos outros e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos também dos nossos irmãos, aqueles que se encontram no momento em dificuldade, através dessa pandemia que nos assola a nossa vida, nos trazendo grandes ensinamentos. Mas não deixamos ainda, Senhor, dada a nossa inferioridade, de sofrer as consequências e sentir, Senhor, muitas vezes desamparado, mas que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações possam alcançar esses nossos irmãos
dando-lhe, Senhor, a esperança, a confiança, o carinho, o afeto e o amor, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre. Que assim seja.